Fala galera e sejam muito bem-vindos à 8ª aula do nosso curso de Direito Penal completo para o certame de escrivão da PCDF 2020, prova em 15 de março. Eu sou o professor Douglas Vargas e vou estar com vocês hoje tratando do assunto lei temporária e lei excepcional, que foi o assunto que faltou a gente tratar na última aula sobre lei penal no tempo. Então hoje a gente encerra a teoria, a aula que vem eu vou separar uma bateria de questões, vai ser uma aula só de questões para a gente ver o nosso aprendizado até agora. Acho até que vou incluir algumas questões de princípios para a gente revisar um pouquinho. Então hoje teoria, aulinha curta, aulinha rápida e em seguida a gente publica uma aula com vários exercícios, beleza? Queria aproveitar para fazer um agradecimento pro meu irmão que me arrumou um adaptador para o microfone de lapela, o negócio melhorou bem agora, facilitou, não tô tendo mais que usar fonte de áudio externo e vamos que a gente tem muita coisa para tratar. Lá pelos meus 19 anos, ainda no meu primeiro emprego, um colega de trabalho me indicou um anime japonês para assistir. Eu sei que alguns gostam e outros não gostam de desenho japonês, chamado Death Note. Esse anime, inclusive, sofreu uma adaptação para cinema, produzida pela Netflix. Tem esse filme disponível. Eu nunca assisti o filme, dizem que é muito ruim, mas o desenho japonês era muito bom. Era um enredo excelente. E tinha uma curiosidade, não vá assistir isso agora, porque você tem que estudar para PCDF, então não dá tempo. E se você começar, você não vai conseguir parar, são mais de 50 episódios. Mas vale a pena mencionar, porque esse desenho tem um exemplo que ajuda muito no entendimento da aula de hoje. Naquela história, as pessoas têm escrito em cima da cabeça a data e a hora da própria morte. E inclusive o próprio nome, que é utilizado por um personagem para poder matar essas pessoas. O personagem é tipo a morte, um negócio, ai meu Deus. Mas o que é interessante disso aí? Porque as pessoas têm em sua cabeça a data e a hora da morte, como você está vendo na imagem que eu coloquei na tela. E essas pessoas são exatamente como a lei penal temporária, que é uma lei penal que nasce com data marcada para acabar, com data marcada para se autorrevogar. Então o que é curioso sobre a lei penal temporária? E aqui eu te faço um pedido que o meu amigo Leopoldo Alvim sempre me faz quando a gente está treinando. Pega as repetições do aquecimento, guarda e bota no bolso. Elas não contam para o que vai ter no seu treino agora. Pessoal, pega tudo que a gente estudou até agora sobre lei penal no tempo e guarda no bolso só um pouquinho para que a gente não confunda com o que a gente vai aprender sobre lei temporária. Qual que é a regra no nosso país? Em regra, a lei vale até que outra lei superveniente a revogue. Essa é a regra geral, é assim que funciona a produção legislativa do nosso país e o nosso ordenamento jurídico. Está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então, o presidente sancionou, a lei está valendo, essa lei vai valer até que outra lei regule por inteiro a sua matéria ou que outra lei expressamente a revogue. Até lá ela continua valendo. Por exemplo, nós tínhamos no Código Penal o artigo 350, que trata do crime de abuso de poder. Com a vigência da lei de abuso de autoridade, o que os estudiosos disseram? Essa lei regula o abuso de poder, logo o artigo 350 está tacitamente revogado pela vigência da nova lei. Então a lei nova, embora não tivesse revogado expressamente o artigo 350, fez que ele perdesse, pelo menos parcialmente, a sua eficácia, porque ela regulava a matéria. Agora, em 2019, nós temos a nova lei de abuso de autoridade e essa lei revoga expressamente o artigo 350 do Código Penal. Então a lei ali ela para de funcionar, ali ela para de ter vigência, ela deixa de existir no ordenamento jurídico. Por quê? Porque uma outra lei a revogou, ou regulando a sua matéria por inteiro, ou expressamente dizendo que aquela lei não vale mais. Qual que é o problema disso? Nós precisamos entender que a lei penal temporária não tem essa característica. A lei penal temporária, assim como a lei penal excepcional, é uma lei que se autorrevoga. Dá um determinado momento da sua existência, chega uma determinada data e ela para de valer. Ela mesma se revoga, ela mesma faz cessar os seus próprios efeitos. Assim como os personagens lá do desenho japonês, que tem data e hora certa escrita na cabeça para morrer, que estão predestinados com data e hora para o fim de suas vidas. A lei penal temporária também, ela tem data e hora para acabar, ela tem data para finalizar a sua existência. Agora, eu falei para guardar lá no bolso tudo que a gente estudou de lei penal temporária. Retroatividade benéfica, ultratividade benéfica, extratividade em geral. Por quê? Porque isso confunde muito o pessoal e você vai entender agora que a gente vai utilizar um exemplo. Tem duas leis penais temporárias que eu gosto muito de utilizar para mostrar para vocês por que ela tem tantas peculiaridades. Uma é a LGC, a Lei Geral da Copa, e a outra é uma lei que regulou os Jogos Olímpicos no Brasil, os Jogos Olímpicos de 2016.
Ambas as leis criaram crimes para tutelar a propriedade material e imaterial das organizações que estavam no Brasil naquela época. Ou seja, quando o Brasil ganhou o sorteio para poder organizar o 7-1 aqui no Brasil, para poder organizar a Copa do Mundo, o Brasil teve que cumprir determinados requisitos da FIFA, sendo alguns deles a criminalização de certas condutas que não poderiam ser praticadas durante a vigência, durante a ocorrência da Copa no Brasil. Da mesma forma, o Comitê Olímpico Internacional exigiu do Brasil a criminalização de certas condutas enquanto as Olimpíadas fossem realizadas no Brasil. Na verdade, aqui a preocupação não era com turismo, com segurança, nada disso. A preocupação era com a propriedade material e imaterial dessas organizações. Então a FIFA não queria ninguém falsificando ingresso, a FIFA não queria ninguém utilizando os símbolos da FIFA sem pagar para isso. Então criminalizaram-se condutas de quem viesse a fraudar, de quem viesse a utilizar de maneira indevida esses símbolos e essa propriedade intelectual, tanto da FIFA quanto do Comitê Olímpico Internacional. Para que uma lei como essa vai ter vigência para sempre? Para que uma lei como essa vai ter vigência indefinida? Para que o governo vai fazer uma lei para depois ter que editar uma outra lei para revogar a lei anterior? Não vale a pena. Então o que o governo fez? Criou leis temporárias. A LGC, por exemplo, traz disposições dizendo que até a data X aqueles crimes valeriam, salvo engano, 31 de dezembro de 2014. Da mesma forma, a lei aplicada na época das Olimpíadas, que criminalizou temporariamente diversas condutas, tinha vigência até 31 de dezembro de 2016. Cessou o evento, o organismo internacional foi embora, resolveu-se o problema, não precisa mais daquela lei, ela vai lá e se auto-revoga, ela não é mais aplicável. Até aí, tudo bem. Revisando o que a gente falou até agora. A lei, em regra, tem vigência até que outra lei a revogue. A lei penal temporária é uma lei que é capaz de se auto-revogar. Então ela nasce com data para morrer, igual os personagens do desenho animado. Ela nasce já sabendo o último dia de sua vigência. Qual é a diferença que eu tenho aqui? Eu estou tentando regular temporariamente uma situação e depois essa lei eu não preciso editar outra lei, ela mesma vai se revogar. Demos os exemplos da LGC e da lei aplicável na época das Olimpíadas. Agora, detalhe importante. Em regra, frise-se o em regra, vou colocar grande aqui na tela. Em regra, o que a doutrina ensina? E agora pode tirar do bolso o conhecimento que a gente pegou sobre lei penal temporária. Em regra, a lei penal temporária não se submete aos efeitos da abolitio criminis, por força do artigo 3º do Código Penal, que está aqui na sua tela também. Gente, quando eu tenho a revogação de uma lei penal, você aprendeu que ocorre a abolitio criminis. O crime deixa de existir e assim retroage para beneficiar todo mundo que praticou aquela conduta. Demos o exemplo da Lei 11.106 de 2005, que revogou o crime de adultério, removeu o artigo 240 do Código Penal. O que aconteceu com todo mundo que estava respondendo por adultério? Foi beneficiado. A lei temporária e a lei excepcional não podem se submeter a esse regramento, senão elas não servem para nada. Por exemplo, você decide fraudar ingressos da final da Copa do Mundo. Você decide cometer alguma conduta prevista na LGC ou na lei que criou crimes para regular a época das Olimpíadas no Brasil. Você pratica a conduta e vamos supor que você não seja preso em flagrante. Você escapou. Tem filmagem, o pessoal viu você falsificando, o pessoal viu você utilizando ingresso falso, você infringindo algum tipo penal da LGC, mas você não foi pego na época. A FIFA foi embora, a Copa acabou, deu 31 de dezembro de 2014, a LGC se auto-revogou quanto às disposições penais. O que vai acontecer com você? Se a gente utilizar as disposições de uma lei penal comum, você ficaria impune. A lei não serviria para nada, porque ela se revogou, retroage em benefício. Então ela não teria poder de coerção, ela não serviria para nada. As pessoas falariam, poxa, eu vou praticar as condutas aqui, porque até que isso seja julgado, até que isso seja apurado, a lei já se revogou e eu vou ficar impune. Então a lei não teria coerção. Por isso a disposição do artigo 3º do Código Penal. Olha, a lei penal temporária e a lei penal excepcional, ainda que revogada, se aplica aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, na verdade, não só
em regra, eu não aplico os efeitos da abolitio criminis quando eu tenho a autorrevogação dessa lei, como eu tenho um caso excepcional de ultratividade gravosa, ou seja, a lei revogada lá na frente pode ser aplicada pelo juiz para punir o indivíduo. Ela já está revogada, mas ela é aplicada para punir e eu tenho uma ultratividade gravosa, porque do contrário o indivíduo ficaria impune. Beleza? Tranquilo. Lei penal excepcional. Qual a característica dela? Ela tem a mesma característica da lei penal temporária. Tudo que eu falei até aqui aplica-se à lei excepcional. A diferença é o termo final da lei excepcional. Enquanto eu tenho na lei temporária uma data, enquanto eu tenho um prazo de vigência dela e ela vai vigir até o dia tal, a lei penal excepcional ela dura enquanto durar um determinado estado de excepcionalidade. Então eu estou durante uma época de calamidade pública, eu estou durante uma época de guerra e eu crio uma lei penal que vai valer enquanto aquele evento excepcional durar. Acabou a guerra, acabou a situação de calamidade, a lei se auto-revoga da mesma forma. A diferença é que não tem data certa, a diferença é que ela é baseada num evento. É basicamente só isso. Então, nós aprendemos que a lei penal temporária é uma lei de vigência, como o próprio nome diz, de vigência temporária, que tem uma data para parar de valer. Sabemos que, em regra, os efeitos da abolitio criminis não se aplicam à autorrevogação da lei temporária e nem da lei excepcional. Então, ela vai se aplicar, ela vai reger os fatos praticados durante a sua vigência, ainda que já revogada. Nós chamamos isso de ultratividade gravosa e nós aprendemos também que a lei penal excepcional tem as mesmas características da lei penal temporária, com a diferença do termo de final dela, que ao invés de ser a data, vai ser um evento, vai ser uma determinada circunstância. Última observação interessante. Pode o legislador editar uma outra lei para causar a abolitio criminis daqueles delitos criados pela lei temporária? Ele pode. Isso eu nunca vi acontecer, mas a doutrina fala. Então vamos supor, criminalizamos as condutas durante a Copa do Mundo. A FIFA foi embora. Tem gente respondendo e o governo entende por bem que vai criar uma nova lei para revogar as disposições da LGC e beneficiar esse pessoal? Ele pode. Mas a autorrevogação daquela lei, a revogação que a própria lei causou, não terá esse efeito. Beleza? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje, aulinha curta, aulinha rápida, dinâmica, lei penal temporária e lei penal excepcional. Aula que vem, lista boa de exercícios, vou gerar um PDFzinho para vocês responderem antes de assistir a aula, para a gente fazer a correção junto e ver como é que tá o nosso aprendizado. Peço a vocês, se tiverem gostado da aula, deixa aquele like, compartilha a aula, bota no stories do seu Instagram uma fotinha estudando, isso me ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto. Foi uma satisfação estar aqui e, como sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo.